Eu estava aqui empolgado preparando material para o grupo de estudos que eu coordeno junto com o Ian e me propus um desafio. Por que não tentar compartilhar num vídeo de Instagram em poucos minutos o que eu gosto tanto no pensamento do Kierkegaard? E eu pensei nisso porque o material que a gente vai usar no próximo encontro é um trecho desse livro aqui, se chama A Doença para a Morte, já foi traduzido também como Desespero Humano, e é assinado pelo pseudônimo Anticlímacos. E é um livro no qual ele vai pensar a condição humana e, mais especificamente, uma doença da alma ou do espírito, como ele diria, uma doença, uma questão psicológica. Se você perguntar a alguém sobre a condição humana, é provável que te respondam como algo interior, como algo que todo mundo tem dentro de si, como um conjunto de características, de razão, de emoção, de vontade, de sonhos, desejos, memórias, etc. Mas a compreensão do Kierkegaard na voz do Anticlímacos vai em outro sentido, porque para ele o ser humano é sempre relacional e isso de maneira muito radical. Nós somos a relação que se relaciona com uma síntese entre aquilo que é indeterminado e determinado. Então, de um lado, aquilo que nos constitui é determinado. Por exemplo, o fato de que a gente nasce num momento histórico específico, a gente nasce com um corpo específico, a gente tem uma vida finita, entre outros dados determinados, e de outro lado, a gente tem possibilidades. A gente tem imaginação, tem vontade, tem desejos, coisas que são mais indeterminadas. O característico da condição humana está justamente em se relacionar com a tensão entre esses aspectos. E mais ainda, o Anticlímacos vai dizer que ela se relaciona com um outro que colocou o eu nessa condição, ele chama de Deus, mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Sendo o eu uma relação, ele pode ser uma má ou uma boa relação. E a gente pode se relacionar, bem ou mal, com esses aspectos das nossas vidas. A má relação, que é o que ele chama de desespero ou de doença para a morte, porque é uma doença que a gente vai ter que lidar até a morte, acontece quando tem um desequilíbrio entre os polos, quando a gente deixa de lado um polo em favor do outro. Então é algo sempre dialético, sempre em movimento. Para deixar a coisa mais concreta, vou trazer um exemplo, que ele chama de desespero pelos possíveis por carência de necessários. Ele acontece quando alguém acha que pode mais do que de fato aquilo que consegue. Quando alguém pensa, por exemplo, que vai conseguir fazer 2 faculdades, vai conseguir trabalhar na escala 6x1, vai conseguir ir para academia, cuidar da casa, de filho e ainda dormir e ter uma vida social. Essa pessoa pode se frustrar por não conseguir fazer isso tudo, e nesse mundo que a gente vive é bem provável que ela ainda ache que a culpa é dela. Eu escolhi esse exemplo de propósito porque eu acho que ele é bem comum. A gente pensa que basta querer para poder, ou então que se alguém pôde fazer de tal forma, logo eu poderia fazer também. E aí tem um complicador que é essa comparação. Por exemplo, eu já ouvi dizer que a Anitta, a cantora, é uma pessoa que faz muita coisa, que trabalha muito e tal, que tem um ritmo muito acelerado, consegue realizar muitas coisas. E eu poderia olhar para ela, me comparar e pensar que eu deveria fazer, ou conseguiria fazer desse jeito também, mas no meu caso eu pensaria nisso só para me desesperar logo em seguida, porque não seria possível para mim. Então, lidar com essa tensão entre aquilo que é necessário, aquilo que é possível, então como eu falei antes, aquilo que é determinado e aquilo que é indeterminado, é algo que está sempre em questão para alguém, em cada situação, a cada vez. Isso porque o ser humano não nasce pronto, ele precisa se constituir na sua existência. E o que o Kierkegaard vai trabalhar nesse livro são as diferentes formas de a gente responder mal a isso. Os diferentes modos de desespero são más respostas existenciais a essa questão que é a nossa, que é a tarefa da gente se fazer. Se essa reflexão ainda não parece interessante para você, talvez ajude a pensar que ela tem a ver com a questão do sentido da vida, que é uma das grandes questões do Kierkegaard. Nessa perspectiva do sentido, o que pode acontecer de mais terrível a alguém, e ele trabalha isso nesse livro também, não é exatamente aquilo que a gente normalmente considera desgraça, coisas ruins, que você seja cometido por uma doença, uma tragédia, que pessoas queridas suas venham a falecer. Isso tudo é ruim, claro. Mas ele diz que o que tem de mais terrível é que a gente se perca de si mesmo. O mais decisivo é essa perda de si mesmo, seria uma espécie de desarticulação dessa relação que a gente é. Então, nesse livro, ele vai descrever diversas formas pelas quais a gente pode se perder de si mesmo e, com isso, acabar se perdendo do sentido da própria vida. Porque, no fundo, essa é a questão mais importante para ele.
Não é se a vida foi feliz ou triste, se ela foi fácil ou se foi dura. Você viveu em desespero ou não? Bom, era isso que eu tinha pensado em comentar. Espero ter esclarecido um pouco o pensamento desse livro. Tem muita coisa ainda para trabalhar, mas é um livro de um pensador de referência para nossa abordagem existencial. Ou então, caso não tenha esclarecido, pelo menos tenha instigado a quem não leu a entrar em contato com esse texto.